Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem unicamente da parte de Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa crescer e superabundar em nossa vida, de maneira que as pessoas enxerguem em nós as virtudes espirituais de Deus em Cristo e em nós, né? Para que sejamos aquilo que Cristo desejou para nós, luz do mundo, sal da terra, para que as pessoas realmente encontrem a verdade. Através do nosso exemplo, sejam estimuladas a obedecerem à palavra de Deus. Amados, hoje, domingo, estamos iniciando uma nova semana, com ela uma nova lição. A lição de número 24 do livro de Romanos. Estamos chegando já ao finalzinho do livro de Romanos. E o título da lição desta semana é Testemunho para Edificação Mútua. Olha, o título já é bem interessante, né? É que o nosso bom testemunho não edifica só aquele que está vendo as nossas ações de justiça, mas também nós mesmos somos edificados pelas nossas próprias ações. Que coisa linda, né? Edificação mútua de todos. Então, o verso síntese da lição desta semana, nós encontramos aqui em Romanos, capítulo 14, versículo 19, onde Paulo diz assim: por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Veja que esta linguagem Paulo está usando na vida, na convivência, na rotina interna da igreja, nas relações interpessoais que acontecem dentro da comunidade cristã, dentro da igreja. Todo o contexto aqui dos primeiros versículos aqui do capítulo 14, Paulo está falando da relação entre irmãos, né? Então veja que nesse contexto aqui, não é que Paulo esteja dizendo, olha, não se esforce muito para manter a paz com os de fora da fé. Se você puder brigar com eles, fazer inimizade, não é isso que Paulo está dizendo, não. Deus não estimula que a gente faça inimigo em lugar nenhum. Não é para o cristão ter inimigo. Se o cristão tem inimigo? Tem. Por quê? Porque as pessoas se fazem inimigo do cristão, mas o cristão não pode ter esse espírito de inimizade com ninguém, né? Cristo, né? Nunca promoveu isso. Embora ele tivesse muitos inimigos, Jesus não era inimigo de ninguém, né? Então, quando Paulo manda aqui que a gente se esforce, né, na promoção, em promover, né, todas as coisas que possam produzir a paz, possam produzir a edificação espiritual, a edificação de todos, né? Aqui é sempre a fala de Paulo, a preocupação aqui com o coletivo. Agora, para que haja um coletivo saudável, um coletivo que se edifica espiritualmente diariamente, é necessário que se foque no individual. Porque os problemas que acontecem dentro de uma coletividade vêm através de um indivíduo. Então, a fala aqui, se você ler aí do versículo 1 até o versículo 18, você vai ver que Paulo vai falar sempre você, 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 porque ele está recomendando, está exortando, está advertindo o indivíduo. Para que eu pense na coletividade, é necessário que cada indivíduo reflita e entenda o que é o bom, qual é a coisa boa para aquela coletividade. Se tiver uma maçã podre no cesto, ele vai contaminar todas as outras, né? Se tiver um figo estragado ali no balaio, vai estragar todos. Então,
é muito importante que nós entendamos aqui essa linguagem que Paulo está usando, preocupado com a igreja lá de Roma, e essa preocupação, ela serve perfeitamente para a minha igreja, para a minha congregação, para a sua igreja, para a sua congregação. Tem que haver aqui, ó, tudo que for, tudo aquilo que a gente está fazendo, que está promovendo paz e está promovendo a edificação espiritual, nós devemos perseverar nisso. Mas se tem alguém que está trazendo polêmica, que está trazendo confusão, que está trazendo pecado, que está trazendo divisão, que está trazendo coisas que estão machucando, deixando as pessoas tristes e desmotivadas a viver a fé em Cristo, isso tem que ser eliminado. Eliminado, que eu digo aqui, não é agora está matando o irmão, não, nem está perseguindo o irmão, não. Eliminado é sentar para conversar, para resolver o problema, né? Tem que eliminar o problema, tem que eliminar o pecado, porque enquanto ele existir, ele vai atrapalhar a edificação, o crescimento espiritual da igreja, vai ser uma igreja perturbada, sem paz espiritual, né? Então, por isso que a gente tem que se esforçar em fazer tudo para promover a paz e a edificação mútua. Por isso, essa semana, nós iremos nos dedicar aqui a examinar aqui o livro de Romanos, buscando aí a importância e a necessidade real de um testemunho vívido, fiel, verdadeiro, para que a igreja seja edificada mutuamente. Continuando, meus amados, vamos aqui para a primeira pergunta da nossa lição, que nos traz aqui o seguinte questionamento. O reino de Deus é composto por coisas físicas ou por coisas espirituais, né? Vamos entender isso aqui. No reino de Deus terá coisas físicas? Claro, no reino de Deus aqui, perfeito, lá no Jardim do Éden, tinha coisas físicas? Tinha. Deus criou animais, árvores, rio, rocha, montanhas, tem tudo isso, né? Então, tem coisas físicas. Mas em que sentido é essa pergunta? De nós, cristãos, priorizarmos uma coisa física? Um templo de mármore, um púlpito de cristal? É nesse sentido aqui, né? Vamos ver. Romanos 14, versículo 17 e 18 diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo se torna, né, é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Olha que coisa maravilhosa nesse texto. Esse texto aqui nos traz uma mensagem que confirma exatamente o que nós encontramos no livro de Atos, lá no capítulo 2 e capítulo 4. A Bíblia diz que a igreja do livro de Atos, aquela igreja poderosa no Espírito, ela estava caindo na graça de todo o povo, e devido a isso, o Senhor ia acrescentando gradativamente à comunidade cristã os que iam sendo salvos, né? Que texto maravilhoso, né? Nós encontramos aí no capítulo 2 e capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, meus amados, aqui nesse texto, veja que Paulo conclui o verso dizendo: aprovado pelos homens. Tanto é agradável a Deus que os irmãos vivem em união, vivam buscando a unidade espiritual em Cristo, né? Sendo coordenados pelo cabeça que é Cristo, né? Pelo Espírito de Cristo, para que eles possam o tempo todo aí buscar aquilo que realmente interessa. Uma igreja que está preocupada em estar pregando, né? Comida no púlpito, comida, né? Como diz Paulo aqui, olha, o reino de Deus não é comida nem bebida. Vocês estão dedicando muito tempo aí no púlpito, como se tivesse aqui uma reunião de senhoras, né? Para tratar de receita de casa, receita, o que comer, o que não comer, como fazer isso, né? Então, isso é bom? É. Mas esse tipo de reunião que a igreja deve ter até mulheres que se reúnam para tratar aí da administração da casa, como conduzir os filhos, trocar receita e tal, isso não é errado, não. Agora, quando isso se torna o alimento principal, que deve ser a mensagem espiritual, que edifica a igreja,
isso começa a tomar o lugar da mensagem espiritual que a igreja necessita para ser edificada, isso acaba se tornando uma doutrina. Daqui a pouco vão pregar que é errado você comer feijão e arroz. Né? Daqui a pouco estão inventando, então tem que ter cuidado. Não podemos tirar o lugar da edificação espiritual, que é pela palavra espiritual. Isso não pode ser, não pode acontecer, né? Então, por isso que Paulo, ele fala 3 coisas aqui, ó. 3 coisas que não podem faltar, né? Que não pode faltar na igreja. Tendo essas 3 coisas, qualquer outra reunião que você fizer para tratar de qualquer outro assunto será bem-vinda, vai ajudar a igreja. Mas colocando como prioridade, ele bota aqui na ordem correta. A igreja, por exemplo, de hoje, ela só fica com a terceira, que é a alegria no espírito, né? A igreja não conhece a palavra, não conhece a Bíblia, vai lá para a igreja só para se alegrar, só para pular, para gritar, para rolar pelo chão, né? E manifestação de emoções da carne. E dizem que é o Espírito Santo, né? Aí as igrejas lotadas de emoção da carne e as pessoas pensam que é o Espírito Santo, né? A alegria no espírito, ela vem em terceiro lugar depois que você consegue construir as 2 primeiras plataformas, que é a justiça e a paz. E o que é a justiça? É o primeiro item aqui. Então, para a igreja ser edificada, a primeira coisa é que o reino de Deus não é de coisas físicas, como comida e bebida. Mas a prioridade é justiça. O que é justiça? Justiça é uma relação do conhecimento da palavra de Deus, ou seja, uma obediência às leis de Deus, né? Porque não há justiça sem obediência à lei. E se você não conhece a palavra de Deus e não obedece àquilo que Deus está mandando você fazer, se você pertence a uma igreja que Deus não manda você fazer nada, que Deus não cobra nada, que Deus não dá mandamento, está errada. Porque toda a estrutura bíblica é de mandamentos. Né? Toda a estrutura bíblica. Toda a vontade de Deus, a vontade de Cristo, o que Cristo ensinou, toda ela, o tempo todo, é de mandamentos. Então, se a gente, primeiro, não coloca em primeiro plano entender a necessidade de buscarmos uma vida justa, ou seja, praticando a palavra de Deus, o que Deus manda a gente fazer, a gente nem vai sentir paz. Porque a mente da gente vai estar nos acusando de noite de coisa errada que a gente está fazendo. Então, primeiro vem a justiça. Depois, a paz que eu sinto, eu quero transmitir para a igreja, pela minha obediência. Se você participa de uma igreja perturbada, de gente perturbada, de gente que se digladiam o tempo todo, tá? Ora, tem gente aí em desobediência, tem gente em pecado. Porque a obediência a Deus traz paz de espírito, e é essa paz que vai influenciar os outros a quererem terem paz também. Aí depois disso, aí sim, com paz de espírito, você consegue então viver na alegria do espírito, né? Não é aquelas pessoas que passam a semana inteira, né, procurando problema, brigando, fazendo todo tipo de coisa errada, mentindo, passando o outro para trás, enrolando, em busca de dinheiro, só fala em dinheiro, a razão de viver é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, e aí vai no culto, né, vai no culto lá, chega lá, né, com 2 toneladas nas costas, começa a pular, começa a dançar, começa a fazer todo tipo de coisa, aí sai dali mais aliviada. Ela acha que foi alegria no espírito. Ora, qualquer pessoa que extravasa um estresse sobre a carne vai sentir um alívio na carne. Se a pessoa não for para a igreja e for para um show de humor, tem muita gente que não é crente, que não tem a Bíblia, que não sabe nada de Deus, que a semana inteira é estressada. Aí no final de semana ele vai para um show de humor, só vai falar besteira lá no humor lá. Um humorista lá, mundano, falando um monte de palavrão. Mas ele riu um bocado, botou aquilo para fora, né? E aí você vai se sentir mais aliviado. Aliviou a carne. Todo alívio da carne é temporário. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando de alívio no espírito. E aqui está a base. Primeiro, priorize a justiça. Vivam a vida reta, justa. Depois, em consequência disso, você vai começar a sentir a paz de Cristo. A paz pela obediência. Porque o pecado nunca vai trazer paz. Vai trazer medo e você vai se esconder, igual Adão fez. Né? A alegria no espírito só vem depois desses 2 pilares estabelecidos. Okay? Não vem pela força do homem, não vem por uma alegria externa do homem.
Continuando, amados, vamos aqui para a segunda pergunta, a segunda e última pergunta de hoje. Diz assim: com que equilíbrio e sabedoria o apóstolo Paulo ensina sobre as coisas mínimas? Ele é uma expressão que ele vai usar aqui, né? Vai usar em algumas partes das suas cartas, coisas mínimas. Em outras palavras, ele quer dizer o básico, o que se espera como básico que a gente faça para com Deus, né? Para com o próximo, etc. Romanos 14, 20 diz assim: não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Aí Paulo traz à tona o início aqui contextual da mensagem do capítulo 14, de 1 até o 10, o 12, né? Ele tratando daquilo que a Bíblia considera como alimento, né? Tem coisa na Bíblia que os homens comem hoje que a Bíblia não considera como alimento, né? Então, Paulo está falando dentro de uma cultura hebraica, falando para uma igreja, que desde o capítulo 1 de Hebreus, ele está aqui falando claro contra os judeus que estão querendo estabelecer sua cultura judaica, seus costumes acima da lei, acima da verdade escrita, né? Então, Paulo está falando dentro desse contexto. Paulo não está falando para nós hoje, para um povo que nunca conheceu a palavra e que agora resolveu, por exemplo, comer uma comida que a Bíblia estabeleceu lá atrás, nos dias de Moisés, como imunda. Não é isso que ele está dizendo, né? Aqui não estamos aqui para destruir princípios, e o próprio apóstolo Paulo vai testemunhar algumas vezes dizendo que ele não falou nada mais do que Moisés falou, em plena conformidade com o que Moisés disse e com os profetas. O tempo todo Paulo está dizendo isso, ok? Deixa bem claro isso. Inclusive aqui no capítulo 14, Paulo está citando vários versos do Antigo Testamento, né? Ele já citou aqui, por exemplo, ele cita aqui no contexto Isaías 43, 23, se não falha a memória, né? 43, 23, se não me falha a memória, ele vai citar aqui, nesse contexto aqui. É um dos versos que ele usa, né? Quando ele diz que Deus jurou por ele mesmo. Deus jurou, capítulo 14, aqui, versículo 11. Versículo 11, Ele disse que Deus jurou, citando Isaías, acho que 43, 23, ou era 43, 21, se não falha a memória. Então ele diz assim, não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todo alimento, ele está falando do alimento. Então o que o judeu considera como alimento é aquilo que Deus disse que podia comer. As coisas que o judeu nem considera como alimento, como por exemplo carne de porco, nem entra aqui. Então o crente de hoje, desonesto intelectualmente, cheio de cobiça pessoal para atender os seus desejos, seu paladar, o desejo da carne, tentar usar aqui essa frase para dizer todo alimento, ele está dizendo aqui, Paulo tem autoridade de mudar a Bíblia, tem autoridade de mudar uma ordem que Deus deu a Moisés e dizer que agora a carne de porco é limpa. Não está dizendo isso. Isso é ser desonesto intelectualmente, desonesto teologicamente e não entender que a Bíblia está baseada em princípios. O que é dito agora não pode ser contradito lá na frente. Não pode ter contradição. A Bíblia ela não se revoga, porque a palavra está baseada num princípio de imutabilidade. Então, o teólogo que não leva isso em consideração, ele está sendo desonesto com Deus, desonesto com a palavra. Ele não está fazendo a vontade de Deus. Ele está tentando atender os desejos da sua carne, é diferente. Então, Paulo, quando diz todo o alimento é puro, entenda-se que dentro desse contexto, é aquilo que o judeu considera como alimento. É aquilo que Cristo e os apóstolos consideram como alimento. Ok? Aí ele diz assim, então o homem não destrua a obra de Deus por causa de comida. Eu vou comer ali uma comida, eu como todo dia fast food. Uma comida que não alimenta, que só engorda, que vai alterar as taxas, e o homem vai pegar uma série de doenças, né? Todo dia eu vou comer um salgado com Coca-Cola. E isso está realmente servindo de mau testemunho para os irmãos, né? E a pessoa só vive com pressão alta, só vive passando mal, só vive no médico, só vive com enxaqueca, só vive com um problema no estômago, né? Tal. Dando mau testemunho. Aí Paulo está dizendo, não destrua a obra de Deus por causa da comida. Se você está escandalizando o irmão por aquilo, pare de comer aquilo. Não, mas é mais forte do que eu, porque o meu paladar, quando eu vejo aquela comida, eu não me controlo. Quando eu chego na padaria, eu não me controlo.
Paulo está dizendo, se controle. É a obra de Deus. Então, não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro. Todo alimento que é considerado alimento é puro. Mas é errado até comer um alimento puro, quando este alimento puro está escandalizando o irmão. Né? Escandalizando o irmão. Então, você encontrou, por exemplo, imagine uma tribo da África, uma tribo, um povo que vem do Oriente Médio, da África e do Oriente Médio, se convertendo ao cristianismo lá na Europa, lá na igreja de Roma, a esta igreja onde o apóstolo Paulo está escrevendo aqui essa carta. Aí imagine que lá da Ásia, eles são acostumados a comer uma fruta que fede, né? Por exemplo, tem uma fruta que vem de lá, que veio da Ásia lá, que é chamado de noni. É uma fruta, quando está bem madurinha, meu amigo, ela é podre, ela é um mau cheiro horrível, né? E as pessoas de determinadas ilhas lá na Ásia consomem essa fruta quando está bem madura, porque parece que ela libera uma toxina que não faz muito bem à pessoa quando ela está verde, né? Uma toxina, uma substância, não sei o que é. E aí, as pessoas mais consumir ela bem madura é horrível, porque ela fede. Agora imagine as pessoas vindo para a igreja de Roma, irmão lá da Ásia, comendo esta fruta que fede, né? E o irmão levando aquela fruta para um retiro espiritual da igreja, a comunidade ali, né? Quando vai tirar aquilo lá, aquele mau cheiro comendo ali, fazendo mal. O irmão para de comer aquilo, para não escandalizar o outro. Não importa se ele é judeu, não importa se ele é gentil, embora Paulo esteja recomendando mais aos religiosos mais fortes na fé, que deveriam ser mais fortes na fé, que eram os religiosos judeus, que tinham mais base bíblica. Paulo está falando mais destes, Paulo está cobrando mais a este, que tem uma estrutura de conhecimento melhor do que o coitado do gentil, que passou a vida inteira sem conhecer a Bíblia e começou agora a conhecer aos poucos, né? Paulo também vai eleger essa prioridade aqui na sua carta. Então, ele diz bem claro, ó, até a comida que é considerada comida, até o alimento bom e saudável, se ele estiver fazendo mal, pare. Porque o mais importante no reino de Deus é a salvação das pessoas. Você tem que se anular para viver na obra de Deus, né? Agora imagine um crente que diz assim, eu anular o quê, rapaz? Eu como o que eu quero, a hora que eu quero e vou comer em abundância. Esse crente ele não entendeu a mensagem ainda, não. A mensagem de Cristo e que o que o homem deve estar disposto a fazer por um Deus que fez tudo em sacrifício por ele. Ele não entendeu ainda. Por isso que, como diz Paulo aqui, a vida cristã a vida em comunidade cristã, o testemunho mútuo e o crescimento da igreja mutuamente está baseada nesses 3 alicerces: justiça, paz e alegria no Espírito.